transformar as emoções, as sensações. Por outro lado, isso também faz algo muito importante, com que ele confie nele próprio. Porque se eu sinto alguma coisa que não está bem, dou sinal, a minha mãe vem, ou o meu pai vem, ajuda-me a lidar com aquilo e aquilo desaparece. Não é? O bebê tinha fome, a mãe deu-lhe de mamar, deu-lhe o biberon, a fome desapareceu. Ele percebe, ok, isto resolve-se. Então, vale a pena eu dar sinal, não é? Vale a pena eu confiar naquilo que sinto, mostrar aquilo que estou a sentir, porque isto resolve-se. Portanto, isso também é fundamental, não é? Nós aprendermos a confiar no que sentimos. Aprendemos que é importante realmente valorizar aquilo, não é? Um bebê que não tem isso, por um lado aprende a desvalorizar aquilo que sente, porque se nunca ninguém vem ajudar o bebê a lidar com aquilo que sente, ele não tem outro remédio senão arranjar formas de se desligar do que está a sentir. E isto é o que dá origem ao apego inseguro e é o que dá origem a toda uma série de perturbações, de patologias, desde a simples ansiedadezinha, aquela ansiedade do dia a dia. Muitas vezes nós não sabemos muito bem de onde é que vem, às vezes tem origem nestes padrões de infância, não é? Nesta dificuldade de sabermos gerir aquilo que estamos a sentir, porque nunca ninguém nos ensinou a fazê-lo adequadamente. Ou porque as nossas mães ou pais não estavam presentes, ou porque estando presentes, estavam presentes de uma forma muito descontrolada, digamos. Porque também há pais ou mães que estando presentes, que querem estar presentes, simplesmente não são capazes, porque estão muito preocupadas também com as ansiedades delas, com as depressões delas, com os medos delas, e, portanto, não conseguem ler os sinais do bebê, não conseguem dar uma resposta eficiente aos sinais do bebê. E depois isto é um ciclo vicioso, porque um bebê que não vê os seus sinais a serem atendidos, não é? Que não vê as suas necessidades a serem preenchidas, é um bebê que fica mais ansioso. Quanto mais ansioso o bebê fica, mais chora. Quanto mais o bebê chora, mais ansiosa fica a mãe. E, portanto, gera-se aqui um ciclo que às vezes também é difícil de interromper e é difícil de quebrar. Então este apego inseguro realmente dá origem a alguns quadros diferentes, porque depois há vários tipos de apego inseguro, que pode estar na origem da depressão, da ansiedade, e até no caso de perturbações mais complicadas, como a esquizofrenia, por exemplo, que eu falava no início. Há quem diga que pode haver aí uma grande base genética, mas também pode estar muito ligado a estas experiências, no caso de crianças que viveram experiências altamente traumatizantes e desorganizadoras, não é? Podem depois ter origem em quadros um pouco mais complicados, digamos assim, do ponto de vista psicológico. Uma criança que é maltratada, por exemplo, é uma criança que está perante um dilema que não tem nenhuma solução para a criança. Porquê? Porque as suas figuras de referência, a criança nasce com um instinto de apego. Basicamente, aquilo que é importante nós entendermos é que esta questão do apego é uma coisa instintiva. É uma coisa com que a criança nasce. A criança nasce para se relacionar. A criança nasce completamente pronta e com necessidade de se relacionar, de criar essa ligação. Então eu dizia, no caso das crianças maltratadas, o instinto da criança diz que aquelas figuras, não é, seriam as suas figuras de referência. Seriam as figuras que iam proteger. Mas ao mesmo tempo são aquelas que a maltratam, são aquelas que a magoam e, portanto, isto dá origem a criança precisa de encontrar uns mecanismos muito prejudiciais para conseguir sobreviver. A criança, na sua cabeça, precisa de se desligar muito do corpo, de se desligar das emoções, para conseguir sobreviver, no fundo. Porque todos os tipos de apego inseguro são estratégias que as crianças desenvolvem para sobreviver num mundo hostil. Um mundo que não está a dar resposta às necessidades da criança. E, infelizmente, há muitos... O apego seguro, as investigações dizem que é a maioria dos casos as crianças conseguem ter um apego seguro, mas não é uma maioria muito grande. E aquilo que se sabe é que os casos de apego inseguro estão a crescer, cada vez mais. Estão a crescer justamente por causa dos desafios que eu falava no início, porque é cada vez mais difícil nós estarmos presentes. E para se criar esta ligação é preciso a presença. É preciso nós estarmos, de facto, disponíveis para as crianças, não é? Temos que estar ali de corpo, mas temos que estar ali de cabeça também, não é? Não é só estar no corpo. Lá está, se a mãe está presente, mas está constantemente na sua cabeça a viver os seus medos, as suas ansiedades, as suas tristezas, de pouco serve estar ali o corpo, não é? Porque, de facto, é preciso estarmos presentes para ler os sinais, para sabermos dar resposta à criança. E um bom exemplo disto, eu falo disto porque, de facto, foi uma coisa que me marcou já há muitos anos, quando caiu o comunismo
nos países soviéticos. Eu lembro-me que apareceram assim no telejornal imagens daqueles orfanatos na Roménia. A Roménia foi um dos países mais marcantes neste campo. Porquê? Porque o ditador, Ceausescu, tinha uma pancada qualquer, vá-se lá saber porquê, todos os ditadores têm a sua, não é? E a dele era de querer aumentar a população. Então proibiu tudo quanto eram métodos contraceptivos, aborto nem pensar, e dava benefícios aos casais que tivessem vários filhos, dava benefícios às mulheres que tivessem vários filhos a nível fiscal. E aquilo que aconteceu foi que começaram a aparecer muito mais filhos do que aqueles que as mulheres podiam, ou as famílias podiam sustentar, e portanto os orfanatos ficaram a abarrotar. E quando caiu o comunismo, descobriu-se o horror, não é? De crianças abandonadas em orfanatos, completamente entregues à sua sorte. E depois vários investigadores de países ocidentais foram para lá estudar as consequências dessas práticas, porque havia de facto ali milhares de crianças entregues a instituições. E havia algumas instituições onde realmente não havia nenhum tipo de cuidado, as crianças eram depósitos de crianças, então se tinham deficiências, eram postas a um canto, deitavam-nos comida quase assim pela janela praticamente e mais nada. E aí, ok, será mais intuitivo nós esperarmos que essas crianças tenham vários danos físicos e psicológicos, não é? Mas mesmo nos casos em que as crianças tinham comida, tinham boas condições de higiene, aquilo que se verificava é que eram crianças com muitos atrasos, muitos problemas e até com uma taxa de mortalidade muito superior àquela que seria de esperar. As crianças que viviam em casa com menos higiene, com menos comida, com menos cuidados médicos, tinham uma taxa de mortalidade inferior a estas crianças destas instituições que tinham tudo. Tinham tudo, menos uma coisa fundamental para o seu desenvolvimento, que era a possibilidade de estabelecer uma ligação. Porquê? Porque nestes casos aquilo que eles faziam era optar por uma política rotativa de cuidadores, ou seja, a criança não tinha a oportunidade de estabelecer ligação com ninguém porque eram várias as pessoas que tratavam das crianças e ao mesmo tempo não havia ali nenhuma previsibilidade, a criança nunca sabia quem era a pessoa que ia estar naquele dia e ao mesmo tempo os cuidadores também não tinham tempo para tratar as crianças porque tinham que dar no espaço de uma hora, por exemplo, havia instituições onde no espaço de uma hora uma pessoa sozinha tinha que dar de comer e mudar fraldas a 30 bebés, por exemplo. Como é que isto é possível, não é? Despachar e acabou. Não dá tempo para falar. Não dá tempo sequer para estabelecer uma ligação olhos nos olhos com a criança, não é? E então, de facto, aquelas crianças não tinham possibilidade de estabelecer um vínculo. E isso só por si era suficiente para elas morrerem. E as que não morriam sobreviviam à custa de vários tipos de atrasos. Há casos de crianças destas que foram adotadas, por exemplo, haverá crianças destas, se calhar, adotadas no mundo inteiro. Os casos que eu li eram crianças adotadas por pais americanos, que foram levadas para os Estados Unidos, e estas crianças que tinham vivido em instituições até aos 2 anos de idade, se fossem adotadas depois dos 2 anos de idade, eram crianças que nunca iriam recuperar essa infância, ou seja, mesmo inseridas num ambiente onde eram bem cuidadas, onde eram amadas, onde eram acolhidas, com pais que estavam disponíveis, que sabiam que elas tinham tido uma infância difícil e, portanto, estavam disponíveis para lhes dar todo o afeto, todo o carinho. Pais que, inclusivamente, procuravam tratamento psicológico, não é? Portanto, estavam disponíveis para lhes dar aquilo que elas precisavam e, mesmo assim, essas crianças tornaram-se adolescentes, tornaram-se adultos com limitações. Limitações do ponto de vista cognitivo, mas, mais importante de tudo, limitações do ponto de vista afetivo, emocional. Havia crianças, eu lembro-me de ler um depoimento de um jovem que dizia que sentia que havia uma parte dele a que ele nunca podia aceder. Era como se tivesse assim um vazio dentro dele. Havia uma parte qualquer lá dentro que ele sentia que aquilo nunca ia ser... Ele nunca ia chegar lá. Era como se ele sentisse que as outras pessoas tinham qualquer coisa que lhe faltava. Como se ele sentisse que lhe tinham retirado qualquer coisa que todas as outras pessoas tinham e só ele é que não tinha. Como se houvesse ali uma peça que faltava. E ele dizia que sentia isso dia a dia com as pessoas. Então isto mostra como realmente é marcante a nossa infância. E os primeiros 2 anos de vida são os mais marcantes. Porquê? Porque o nosso cérebro, nós tivemos que fazer uma espécie de compromisso. Como seres humanos, nós nascemos muito mais dependentes e muito mais frágeis, e muito mais incompetentes, entre aspas, do que os outros mamíferos. Se nós vimos uma cria de, sei lá, de cachorrinho, de cavalo, do que for, poucas horas de nascer eles andam. Pouco tempo depois de nascer eles comem.
Os bebés não, os nossos não. Quanto tempo é que leva um bebê a andar, não é? Pelo menos um ano. Gatinhar, talvez um pouco menos. Nenhuma cria de outro mamífero leva tanto tempo a desenvolver-se fora do útero. Porquê? Porque a nossa cabeça é muito grande, é o que dizem. Isto são especulações, no fundo não há certezas, mas aquilo que se concluiu, que é mais provável, é que de facto nós temos uma cabeça muito grande para o tamanho da bacia das nossas fêmeas. Então, para nós nascermos com um grau de desenvolvimento equivalente ao dos outros mamíferos, tínhamos que dar à luz crianças de 2 anos. Uma criança de 2 anos tem uma cabeça um bocadinho grande para passar da bacia da mãe. Já para não falar do barrigão, não é? Andarmos com uma criança de 2 anos cá dentro. De facto, então nós nascemos com esse compromisso de nos desenvolvermos cá fora. A nossa cabeça nasce pequenina, não é? Porque o nosso cérebro precisa de espaço para criar todas estas ligações neuronais fantásticas que nós aqui temos hoje em dia. Precisamos de espaço. A cabeça precisou de crescer. E então, esse espaço tem que ser adquirido cá fora. Esse desenvolvimento completa-se cá fora. E completa-se sobretudo nos primeiros 2 anos de vida. São os anos em que há mais maior criação de ligações neuronais e ao mesmo tempo também se perdem algumas. Porque nós também nascemos com algumas capacidades que vamos perdendo. Por exemplo, só por curiosidade, as crianças nascem com capacidade para falar todas as línguas do mundo. Porque a criança não sabe em que país é que vai nascer. Então nasce com capacidade para falar todas as línguas do mundo. Mas, com o passar dos meses, a criança só ouve aqueles sons e, portanto, vão morrendo todas as ligações neuronais que serviam para os outros sons. Isto significa o quê? Significa que quando aprendemos uma língua já em crescidos, por muito bem que falemos essa língua, por muito fluentes que sejamos, vão haver sempre pormenorzinhos de pronúncia que nós nunca vamos conseguir fazer na perfeição como os nativos dessa língua. Porque aquelas ligações neuronais morreram, perderam-se para sempre. Se nós não ouvimos essa língua nos primeiros 2 anos de vida e se associar sons nessa língua que são completamente estranhos à nossa, nunca vamos fazer estes sons na perfeição. Então, de facto, esses primeiros anos são muito importantes. E por isso, é fundamental que nós estejamos conscientes desse impacto que nós temos na vida dos nossos filhos. Para isso, é muito importante que tenhamos consciência do impacto que tiveram também os nossos pais na nossa vida, no fundo. E é importante que o façamos sem peso, também, sem culpa, porque às vezes já tive casos de pais e mães que me dizem: ai, mas e agora os meus filhos já estão na adolescência e eu fiz tudo ao contrário e como é que vai ser? Ok, há que fazer as pazes com isso, não é? E há que perceber que sim, é verdade, esses 2 anos são muito importantes. Mas, partindo do princípio que os nossos filhos não viveram experiências extremas de abandono nesses 2 anos, não é? É sempre possível nós recuperarmos aquilo que eles não tiveram. Assim como é possível nós também recuperarmos aquilo que nós não tivemos. Porque aquilo que acontece muitas vezes é que nós temos as nossas próprias feridas. Ou seja, se eu não fui acolhida, por exemplo, a questão do choro. Um bebê que chora. Nem todos os pais lidam com o choro de um bebê da mesma forma. Há estudos que mostram, por exemplo, que nós temos sempre tendência para pensar que o choro dos bebés dura muito mais do que aquilo que dura, na verdade, porque de facto o choro é uma coisa muito intensa. Se o nosso choro nunca foi acolhido, se os nossos pais nunca souberam lidar com o nosso choro, é provável que nós tenhamos dificuldade em lidar com o choro dos nossos filhos. E isto significa que se calhar não vamos responder da melhor forma a esse choro, não é? Se o bebê começa a chorar e eu fico: estou ansiosa, estou ansiosa, estou ansiosa, estou ansiosa, que não sei lidar com aquele choro, se calhar eu nunca vou ter o tempo para parar, pensar e perceber, ok, o que é que ele precisa, não é? Está a chorar porque há algum motivo, certo? E, portanto, eu posso responder da melhor forma se eu conseguir parar. E, portanto, aqui mais uma vez entra o mindfulness, não é? Que nos permite olhar para nós, que nos permite respirar, que nos permite tomar mais consciência. O mindfulness dá-nos uma coisa muito útil, que é a consciência do corpo. E, por exemplo, se o bebê começa a chorar e eu percebo que todo o meu corpo já se está a contrair, é mais fácil eu perceber que se calhar não estou a dar a melhor resposta àquele choro, não é? Se calhar esta consciência física, não é? Permite-me parar para pensar que, ok, então, se calhar eu posso respirar fundo e responder de outra maneira. E isto depois também é importante porque os bebés até, do ponto de vista do contágio emocional, as nossas emoções pegam-se no fundo, são contagiosas. Quer como adultos, se nós estamos com uma pessoa que está chateada, aborrecida, de mau humor,
Não é? Nós às vezes até dizemos, pronto, mas já me conseguiste aborrecer, vinha bem disposta, já estou mal disposta. Porque isto pega-se de facto, não é? E com os bebés ainda mais, porque os bebés estão num processo de descoberta, não é? Nós costumamos dizer que as crianças são esponjas. E neste sentido acabam por ser, porque o organismo delas é muito mais imaturo do que o nosso. Então é como se o nosso organismo tivesse mais peso, tivesse mais força. E o delas, de certo modo, absorve. Por exemplo, um bebê em contacto com o corpo do pai ou da mãe, sabe-se que regula mais facilmente a temperatura. Os batimentos cardíacos tendem a ser iguais aos batimentos cardíacos do pai ou da mãe. O ritmo respiratório do bebê também fica muito mais estável. Isto significa que o organismo do bebê está ali a ser influenciado pelo organismo do adulto. Então, do ponto de vista emocional, o facto de nós também sermos capazes de entrar em contacto e de controlarmos de algum modo as nossas emoções, permite-nos também transmitir isto aos nossos filhos e, portanto, vai fazer com que eles também consigam ter alguma estabilidade um pouco mais e alguma... permite-lhes aprender a lidar com as suas emoções também de outra forma. E depois isto também tem uma base muito fisiológica. No livro eu descrevo aquilo que se chama a teoria polivaga, que é relativamente complexo e vou tentar resumir assim muito rapidamente o que esta teoria diz. É que nós temos 3 sistemas de funcionamento, digamos, de resposta. Temos o sistema social, simpático e parasimpático. O que é que isto quer dizer? Rapidamente, significa que são, no fundo, 3 sistemas hierárquicos, ou seja, o sistema parasimpático é aquele, às vezes usa-se aquela analogia do cérebro reptiliano e o cérebro mamífero, tem um pouco a ver com isto. Isto é uma forma um bocadinho mais complexa de explicar isso, mas o que quer dizer, assim resumidamente, é nós herdámos dos répteis, nós temos muita coisa em comum com os répteis, não é? No fundo nós descendemos também dos répteis, e herdámos dos répteis um modo de resposta ao stress, que é a resposta de congelamento. Quando não conseguimos lidar com uma determinada ameaça, os répteis o que é que fazem quando estão perante uma ameaça? Congelam, fingem-se de mortos. E isto para os répteis é útil, porque os répteis são animais de sangue frio e são animais que conseguem passar muitas horas consumindo poucas quantidades de oxigênio. E até sem alimento, por exemplo, há répteis que conseguem passar dias e dias sem alimento. Para os mamíferos isto não é muito útil. Há casos, inclusive, de ratinhos, por exemplo, até em laboratório, às vezes isso é feito, os ratos são expostos a um determinado perigo, o rato finge-se de morto, porque não vale a pena lutar, nem fugir, sabe que não consegue dar resposta àquilo, e morre mesmo. Porque nós precisamos de muito oxigênio. Portanto, quando nós ativamos esta resposta de congelamento, dá-se um abrandamento de todas as nossas funções vitais. E nós não aguentamos muito tempo nesse estado. Se for assim, ali uns segundos, minutos, é possível. Mais que isso, o nosso organismo sofre muitos danos. Então, o que é que a natureza fez? Deu-nos outro tipo de resposta, que é a resposta de luta ou fuga, que é a resposta dos mamíferos. Os mamíferos, quando estão perante uma determinada situação, podem escolher lutar ou fugir. E isto já é um pouco mais eficiente, não é? Porque não obriga a essa paragem, no fundo, do nosso metabolismo. Mas tem um gasto também. A resposta de luta ou fuga é responsável por muitos dos problemas que nós associamos ao stress hoje em dia. Aliás, no meu primeiro livro eu falei muito da resposta de luta ou fuga, porque falo muito de stress e falo muito da forma como o mindfulness nos pode ajudar a lidar com o stress. E antigamente achava-se que esta era a única resposta, basicamente, que havia. Ou seja, nós só tínhamos estas 2 possibilidades, ou a resposta de congelamento ou a resposta de luta ou fuga. Hoje em dia, há um investigador que chegou à conclusão que existe um outro sistema que nós podemos ativar, que é o tal circuito social. E esse circuito social é o que nos permite funcionar de uma forma muito mais equilibrada, harmoniosa. Esse circuito social, no fundo, é o que faz com que todo o nosso organismo esteja em equilíbrio. Então, isto acontece de uma maneira hierárquica. Quando eu estou perante um perigo, perante uma determinada situação, o meu primeiro impulso, esqueci-me de dizer, só os seres humanos é que têm um circuito social. Mas, infelizmente, nem todos o temos bem desenvolvido, porque isto depende das nossas experiências de infância. Mas os animais não têm esse circuito da mesma forma que nós temos. Então, isto acontece de uma forma hierárquica, eu ia dizer. Quando tudo está bem, quando tudo correu bem no nosso desenvolvimento, se eu estou perante um desafio, perante uma determinada situação, o meu primeiro instinto é para ativar o circuito social. E o circuito social não é mais do que relacionarmos com os outros, ou seja, o circuito social ativa determinados mecanismos do nosso corpo que nos permitem ouvir melhor, falar melhor, que no fundo nos ajudam a fortalecer a ligação. Porque, como já vimos, não é? As crianças sem essa ligação morrem. As pessoas adultas também. Há estudos que mostram que
as pessoas que dizem que são solitárias, as pessoas que se sentem sozinhas, são pessoas que têm uma probabilidade de 50% maior de sofrer ataques cardíacos, por exemplo. Então, a solidão mata, de verdade mesmo. Nós somos animais sociais. E por isso temos este circuito social. E o circuito social, por exemplo, uma das coisas que faz, quando estamos a falar com outra pessoa, se estamos de facto a ouvir a outra pessoa, há uma tendência para abrirmos mais os olhos. Quando nós abrimos mais os olhos, acontece outra coisa interessante. Os músculos do ouvido médio contraem-se e fica mais fácil nós filtrarmos a voz humana, mesmo no meio de muito ruído. Isto vai se tornando mais difícil à medida que envelhecemos. Por isso é que, quando já somos velhotes, não nos apetece muito estar assim em discotecas e em ambientes com muito barulho, fica muito difícil conversar, porque esses músculos vão perdendo elasticidade. Mas seja como for, é sempre mais fácil nós filtrarmos a voz humana no meio de outros ruídos quando, de facto, estamos em ligação, quando estamos presentes com outra pessoa. E este arregalar dos olhos influencia esses músculos do ouvido. Isto tem um efeito ainda mais interessante. Isso influencia o batimento do nosso coração, através do nervo vago. O nervo vago está ligado ao cérebro, está ligado ao coração, e quando nós fazemos isto, o coração fica mais calmo. Então, quando ativamos este circuito social, o nosso sistema circulatório, o nosso coração, o nosso sistema cardíaco, também funciona com mais harmonia. Fantástico. Então, este é o primeiro sistema, digamos assim, que nós temos tendência para ativar, mas se isso não resultar, ativamos a resposta de luta ou fuga. Aí o coração bate mais depressa, a respiração fica acelerada, os músculos ficam mais tensos, a digestão fica muito mais complicada, os intestinos, a bexiga, há toda uma série de alterações ao nível dos nossos órgãos que nos permite ou lutar ou fugir com mais eficácia. Se mesmo assim essa resposta não funciona, então ativamos a resposta de congelamento. Isto quando tudo funciona como deveria. Acontece que, ao longo do nosso desenvolvimento, se nós formos constantemente expostos a situações para as quais não temos resposta, aprendemos a ativar frequentemente a resposta de congelamento. E esse passa a ser o nosso primeiro meio de resposta. Passa a ser, em qualquer situação, por exemplo, eu desligo, desmaio. Não há muitos casos desses, mas há casos em que acontece. Há pessoas que me dizem aconteceu não sei o quê e eu congelei, não conseguia fazer nada, não mexia, fiquei ali, queria reagir e não podia. Resposta de congelamento ativada. Noutros casos, nós ativamos também a resposta de luta ou fuga desnecessariamente, não é? Às vezes, alguém nos diz qualquer coisa que, aparentemente, para aquela pessoa até era inofensiva, mas nós já partimos para a luta, não é? Ou para a fuga, nem queremos ouvir desnecessariamente, em vez de ativarmos o circuito social. Porquê? Porque a resposta de luta ou fuga, se calhar, é o nosso principal meio de lidar com o stress. Porque, provavelmente, na nossa infância, precisamos de usar muito essa resposta. Isto acontece no caso de um bebê que é repetidamente deixado a chorar, por exemplo. Um bebê que, se nós só atendemos os bebés quando eles já estão a chorar descontroladamente. O que é que estamos a dizer à criança? Que é preciso ativar essa resposta para alguma coisa acontecer, não é? A criança está num estado de stress permanente. Quando um bebê tem fome, por exemplo, o bebê não começa logo a chorar. Começa por dar outros sinais. E à medida que a nossa relação com ele se vai construindo, nós vamos começando a perceber que está cheio de fome, está cheio de sono, mesmo sem o bebê ter chorado. Se o bebê precisa de chorar, então já ativou a resposta de luta ou fuga. E, portanto, se isso acontece repetidamente, esse passa a ser o seu circuito principal, não é? Porque ele nunca treinou o seu circuito social. Isto, assim, resumidamente. Então, precisamos ter consciência disso também. E, mais uma vez, aqui o mindfulness é muito útil. Permite-nos perceber, porque isto são coisas muito físicas. Pais que batem nos filhos, por exemplo, e não queriam bater, aquela coisa de dar uma palmada, dar um estalo, assim, descontroladamente, instintivamente, passa muito por isto, por este tipo de reação fisiológica. E se nós conseguirmos sentir, ok, estou a gerar esta onda de resposta, esta onda de reação, conseguimos também travá-la e não precisamos de agir e, portanto, muito mais facilmente quebramos esse ciclo, mais uma vez. Então, realmente o mindfulness pode ser uma ajuda também aí. É importante nós termos noção, aqui entra também uma boa dose de autocompaixão, que também é fundamental. É importante nós termos noção que há coisas que são mesmo fisiológicas. Há coisas que são muito difíceis de controlar, não são impossíveis, mas são difíceis porque são mesmo fisiológicas, são instintivas. Se de facto a minha resposta de luta ou fuga foi constantemente ativada, é muito natural. Um exemplo que eu dou no livro, por exemplo, estou a conversar com o meu filho adolescente sobre uma coisa que para mim é verdadeiramente importante naquele momento.
E entretanto ele para a conversa, continua, eu estou a falar com ele está a falar comigo, pega no telemóvel e começa a mandar mensagens. Eu sinto-me ignorada. Se tudo estiver tranquilo, não é, em mim, o mais eficiente naquele momento será ativar o meu circuito social e pedir-lhe, olha, queria que olhasses para mim, estou a falar contigo, isto é importante, enfim, chamá-lo novamente ao contexto, à ligação, não é? Mas se eu tenho uma experiência de ser repetidamente ignorada em toda a minha vida, por exemplo, vou-me sentir ali posta em causa naquele momento, se calhar muito rapidamente desperto essa resposta de luta ou fuga e muito rapidamente, para lá com as mensagens, porque é que já estás a fazer isso? E aí, outro aspecto importante da teoria polivária é que nós também lemos os sinais dos outros e agimos em função deles. O nosso corpo está constantemente à procura de informação, do exterior e do interior. E nós reagimos às informações dos outros. Ouvimos aquele tom de voz mais elevado, vemos os olhos arregalados, não é? E rapidamente, mas porquê estás a falar assim? E a coisa já se está mesmo a ver que não vai correr muito bem, não é? Então, realmente é importante nós termos consciência desses padrões para conseguirmos interrompê-los. Isso é muito importante e o mindfulness pode ser aí uma boa ferramenta. Depois, o que é fundamental, no fundo, na última parte do livro, eu falo da disciplina consciente. E então, para resumir assim, o que é, para mim, a disciplina consciente, ou aquilo que é fundamental numa disciplina consciente, porque aquilo que nós queremos, no fundo, saber é como é que lidamos com os nossos filhos, não é? Como é que os educamos, então, da melhor forma. E aquilo que é fundamental nós questionarmos sempre é até que ponto é que as minhas práticas parentais, aquilo que eu estou a fazer diariamente com os meus filhos, serve para promover ou prejudicar o vínculo. Esta é a questão fundamental que nós precisamos de fazer todos os dias. Até que ponto é que aquilo que eu estou a fazer favorece ou prejudica o meu vínculo? Até que ponto é que aquilo que eu estou a fazer promove um apego seguro? E aqui entra uma máxima de um psicólogo que eu gosto sempre de citar, porque para mim ele tem a teoria mais completa do desenvolvimento humano e gira em torno de toda esta questão do apego. E aquilo que ele diz é que a máxima é a conexão antes da direção. Ele chama-se Gordon Neufeld, não disse o nome. Conexão antes da direção. O que isto quer dizer? Primeiro, temos que nos focar na relação. Sempre. Sempre, 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 sempre. Seja quais forem as ferramentas que nós queiramos ir buscar ou usar, a relação é sempre o principal. Porque, lá está, nós somos animais sociais. É nessa relação que nós vivemos. É com base nisso que nós precisamos de funcionar e de pensar. Depois de estar essa relação estabelecida, então ok, vamos perceber o que é que podemos fazer. E há muitas coisas que realmente podem facilitar ou que podem prejudicar essa relação. Por exemplo, porque é que os castigos, porque é que as palmadas não resultam? Muitas vezes se diz, e hoje em dia cada vez se fala mais em parentalidade consciente, porque é que não se deve castigar, não se deve bater. Porquê? Porque isso prejudica o apego, prejudica o desenvolvimento de um apego seguro. Porquê? Porque a criança tem esse instinto de se ligar a nós, de se vincular ao pai ou à mãe. Se nós o castigamos, por exemplo, naqueles castigos típicos do vai para ali para o canto pensar no que fizeste, aquilo que estamos a dizer basicamente é que neste momento não queremos essa ligação com ela. E ela precisa dessa ligação para viver. Instintivamente a criança sabe que essa ligação é fundamental para viver, para sobreviver. E se nós pomos essa ligação em causa, a única saída que ela tem é ok, então não quero, não preciso disso. E fecha essa parte de si. E se isto acontece repetidamente, a criança vai fechando aquela parte. A criança vai tentando ignorar que precisa daquela relação, vai tentando ignorar o seu instinto. E se a criança já ignorou tanto o instinto dela que sente que já é insuportável ela sentir que precisa de nós, porque nós falhamos, não é? Quando ela precisa, nós não estamos presentes, não damos a possibilidade de manter essa relação, essa ligação nos momentos mais difíceis e frequentemente as crianças fazem as neiras porque precisam de nós. Muitas vezes, quando a criança está a fazer a maior asneira, é quando está a dizer-nos que precisa mais de nós. Portanto, se nós não estamos presentes nesse momento, se ela precisa de fechar essa parte de si, nada daquilo que nós dissermos, nada daquilo que nós fizermos vai importar. A partir daí, a criança deixa de nos querer agradar, porque o instinto de apego serve para que a criança nos queira agradar. A criança sabe que precisa de nós, precisa que nós precisemos dela.
A criança sabe que precisa dessa ligação connosco. Isso faz com que a nossa palavra seja importante. Isso faz com que a criança nos veja como um orientador, como um guia, no fundo. Mas se nós pomos esse papel em causa, como um castigo ou como uma palmada, se nós batemos na criança, a criança sente que se calhar não pode confiar em nós, não é? Afinal, estamos a agredi-la, estamos a provocar dor, estamos a provocar sofrimento. Esse instinto tem que se ir desligando. Então, a partir desse momento, aquilo que nós dizemos também não conta muito. Da criança deixa de nos ter como orientadores, deixa de nos ter como guias, no fundo. E, portanto, fica muito difícil discipliná-la. Um dos grandes problemas hoje em dia passa pela indisciplina nas escolas, fala-se muito nisso. Isso tem a ver com os vazios de apego.